Caderno de Maria Valtorta, 1943, dia 29 de junho. Jesus diz: também hoje vos falarei referindo-se ao Evangelho. Vou ilustrar essa frase, uma frase para você. Apenas uma, mas tem significados muito amplos. Você sempre considera isso de um único ponto de vista. Sua limitação humana não permite mais. Mas o Evangelho é uma obra espiritual, por isso o seu significado não se limita ao ponto material de que fala, mas se espalha como um som em círculos concêntricos, cada vez mais amplos, abrangendo tantos significados. Uau! Palavrões de Jesus. Concêntricos, círculos concêntricos, giros. Eu disse ao jovem rico: vá, venda o que você tem e venha e siga-me. Você acreditou que eu dei o conselho evangélico sobre pobreza? Sim, mas não apenas sobre a pobreza como você a entende. Não apenas isso. Dinheiro, terras, palácios, joias. São coisas que você ama e custa-lhe sacrificar, desistir de tê-las ou dor por perdê-las. Mas, para uma vocação de amor, você sabe até se livrar deles. Quantas mulheres não se venderam? Tudo para sustentar o marido ou o amante. O que é pior? E continuar uma vocação de amor humano? Outros dão a vida por uma ideia. Soldados, cientistas, políticos, arautos de novas doutrinas sociais e empresários também, né? Muito mais ou menos justos, imolam-se todos os dias ao seu ideal, vendendo a vida, dando a vida pela beleza ou pelo que consideram beleza de uma ideia. Eles se empobrecem com a riqueza da vida por causa de suas ideias. Também, entre os meus seguidores, muitos conheceram também souberam renunciar à riqueza da vida, oferecendo a mim, por amor a mim mesmo e ao próximo. Renúncia muito maior que a de riqueza material. Mas na minha frase há outro significado, pois dá uma riqueza maior do que o ouro e vida infinitamente mais valiosa. É o conhecimento intelectual. A riqueza intelectual. O próprio pensamento, a vontade humana. O rico que Jesus estava pedindo para desfazer, vender a sua riqueza, era vender a vontade humana. Renunciar à vontade humana para seguir Jesus. Suas opiniões, o seu conhecimento, como judeu, né? Todo o conhecimento de judeu. Os fariseus, por exemplo, eles teriam que, né, renunciar a todo o conhecimento que eles tinham da lei, das tradições, né? E nós também, católicos, Jesus pede para a gente renunciar à tradição. Muitas vezes, né, do jeito que a gente, muitos conservadores, ultraconservadores, católicos, os ultraconservadores católicos também pedem, ele pede também para renunciar, agora no tempo da divina vontade, né? É o próprio pensamento. Como nós valorizamos as nossas opiniões, né? O próprio pensamento. Existem, é verdade, os escritores que doam às multidões. Mas eles fazem isso para obter lucro. E também seu verdadeiro pensamento nunca é dito.
Eles dizem o que funciona para sua tese, mas certas luzes íntimas os mantêm presos no peito da mente. É uma pessoa que é escritor, um pregador do evangelho. Ensinou grandes coisas sobre o evangelho. De repente conhece o livro do céu e aí às vezes não bate as mesmas coisas, só o pó, né? Ele vai preferir ficar com a verdade dele do que aceitar a verdade do livro do céu, né? É verdade isso aí. Existem, é verdade, os escritores que doam às multidões, mas eles fazem isso para obter lucro e também seu verdadeiro pensamento nunca é dito. Eles dizem o que funciona para sua tese, com certas luzes íntimas os mantém presos no peito da mente. Porque muitas vezes são pensamentos de dor por dores íntimas ou censuras da consciência despertada pela voz de Deus. Pois bem, em verdade eu vos digo que sendo esta uma riqueza maior e mais pura, porque é uma riqueza intelectual e portanto incorpórea, a sua renúncia tem um valor diferente aos meus olhos. Tudo que está aceso em você vem do centro do céu, onde eu, o Deus único e triuno, estou. Olha lá. Portanto, não é justo que você diga que este pensamento é meu. Eu sou o Pai e o Deus de todos. É por isso que a riqueza de uma criança que doa a uma criança deve ser o gozo de todos, e não exclusiva de um. Aquele que mereceu ser, direi, o guardião de uma sabedoria, o recebedor, resta a alegria de o ser. Mas o presente deve circular entre todos. Então, se você tem um conhecimento, é para poder dividir com todos, não para guardar para você e ganhar dinheiro com esse conhecimento. Porque eu falo com um por todos. Quando alguém encontra um tesouro, se for honesto, apressa-se em entregá-lo a quem deve, e não guarda para si mesmo. Quem encontra o tesouro, minha voz, deve entregá-lo aos irmãos. Eu não amo avarentos, nem para os gananciosos na piedade. Muitos há que oram por si próprios, usam indulgências para si próprios, alimentam-se de mim para si próprios. Nunca pensam os outros. O que lhes interessa é sua própria alma. Não gosto. Eles não serão condenados porque permanecem na minha graça, mas eles terão apenas aquele mínimo de graça que os salvará do inferno. Misericórdia. Meu Deus, isso aqui doeu. Isso aqui doeu. Isso aqui doeu. Isso aqui doeu. Imagina, gente, um padre que foi formado, está ganhando dinheiro com os conhecimentos de Jesus. Misericórdia. Está incluído nessa conta aqui. Está incluído nessa bagunça. Meu Deus. Desculpa, mas é pura verdade. Pensa bem. Pessoa avarenta com as verdades. Tem conhecimentos, né? De salvação, de direção espiritual, né? E tem esse poder, né? E ele fala, não amo avarentos, nem para os gananciosos na piedade. Gananciosos na piedade é justamente pessoas que ganham alguma coisa em cima disso, né? Muitos há que oram por si próprios, usam indulgências para si próprios, alimentam-se de mim para si próprios. Aí isso aí já não são os padres, mas eles são gananciosos na piedade, querem ganhar dinheiro ou manter o negócio deles, né, de uma forma muito chique, muito bonitona, tal, não precisava disso, né? Alimentam-se de mim para si próprios, nunca pensam nos outros, o que lhes interessa é sua própria alma. Não gosto, mas deve ter pessoas assim também. Eles não serão condenados porque permanecem na minha graça, mas eles terão apenas aquele mínimo de graça que os salvará do inferno. Nossa, já pensou? O resto que lhes dará o paraíso deve ser conquistado com séculos de purgatório. Crê em Deus, Padre. O avarento material e espiritual é guloso, glutão e egoísta, cheio.
mas não tira vantagem dele. Pelo contrário, isso produz doenças do espírito nele. Torna-se impotente por aquela agilidade espiritual que os torna capazes de perceber as inspirações divinas, regular-se segundo elas e chegar ao céu com segurança. Eu não sei quem é uma pessoa assim, não sei, não conheço. Não vou falar dos padres, porque os padres é assim, eles são pessoas que eles estão dando aquilo, mas eles estão cobrando, isso que é o problema, né? Agora, são pessoas que rezam, que são, né, não sei, que rezam uns pelos outros e estudam bastante e expulsam demônios, alguma coisa assim. Mas eles pensam só em si próprios, alimentam só para si próprios. Então são pessoas que estão ali sempre adorando Jesus, que estão sempre participando tudo certinho, bonitinho, para si próprios. Não pensam nos outros, né? Então não estão trabalhando, não estão servindo nada. Não estão levando para os doentes, não estão, né? Não sei como que é. Eu não sei que tipo de pessoa que é essa. Não sei. Né? Você vê quantos significados uma palavra evangélica minha pode ter? E ainda tem outros. Agora, com um pouco de ciúme dos meus segredos, controle-se. Não faça das riquezas que eu te dou riquezas injustas. Quanto ao que te disse ontem, não penses que aquele por quem deves reparar é uma alma consagrada cuja vocação vacila. É uma criatura fraca que eu havia escolhido, mas que ouviu as vozes das criaturas mais do que a minha, e por mesquinhas considerações humanas perdeu o trono na casa do noivo. Nossa! Agora ele sofre por isso, mas não tem força para consertar. Eu abriria meus braços para ele novamente. Ore para que ele saiba como chegar à porta da sala mística do casamento e saiba como entrar com uma alma nova. Mesmo uma lágrima oferecida para esse fim tem seu peso e seu valor. Ajuda o teu Jesus, Maria, e ele te ajudará cada vez mais. Então ela está reparando por alguém que tem vocação, uma alma consagrada, que na vocação está vacilando. É uma criatura fraca que eu havia escolhido, mas que ouviu as vozes das pessoas mais do que a de Deus. E por mesquinhas considerações humanas perdeu o trono da casa do noivo. Nossa, coitado, misericórdia nessa pessoa, né? 30 de junho, Jesus disse: sabe o que significam as minhas mãos atadas? Sabe quem as amarra a mim? Você sabe por que há tanta dor em meus olhos, tanto cansaço em meu rosto? Sabe o que peço a quem sabe olhar para mim? Minhas mãos estão amarradas por Satanás por meio de pecadores. Você não entendeu mal. Eu repito, eles estão presos por Satanás através dos pecadores. Nossa, Jesus, que assustador isso aqui. Você dirá, mas Senhor, como pode ser assim se você é Deus? Eu sou Deus de misericórdia e perdão. Eu sou Deus poderoso, Pai das graças, mas o pecado paralisa meu poder da graça. Minha misericórdia e o meu perdão. Porque embora eu seja misericórdia, graça, perdão, também sou justiça. Por isso dou a cada um o que merece. E se você considerar com justiça, você deve dizer que eu sempre agradeço mais do que você merece. Se para uma autoridade da terra, mesmo para um simples menino municipal, eu, hein? Você cometeu as ofensas que você faz a mim, não vai ligar atenção. Mas, Senhor, se para uma autoridade da terra, mesmo para um simples menino, né, que mora na terra, né, menino que mora numa cidade, você cometeu as ofensas que você faz a mim, você seria punido com prisão. Se fosse uma autoridade superior, você seria punido até mesmo com perda da vida. E eles são as autoridades, pobres homens como você, que permanecem em autoridade enquanto eu permitir que sejam por seu mérito, por sua prova e quase sempre por sua punição. Seu mérito obedecer e ser paciente, a sua prova não abusar do poder, não ser arrogante acreditando-se semideuses ou deuses, porque vem a multidão atenta ao seu gesto e gritam hosana.
Apenas um é Deus. Deus, seu castigo. Porque ainda é mais difícil para uma autoridade permanecer honesta nas 1000 formas de honestidade do que para um homem rico ser salvo. Portanto, sua glória humana é a única glória que eles têm. Poucas autoridades alcançam o bem eterno. Nossa, poucas autoridades. Nossa, Jesus, ajuda nós, Senhor. Tá vendo? A culpa contínua, cada vez mais pérfida, que os homens cometem, ao incitamento do meu inimigo e do seu, atam minha misericórdia. A culpa, né? A vontade humana, a culpa da pessoa. Atam a misericórdia de Deus. Ele fala isso no livro do céu bastante, né? Fala muito sobre isso no livro do céu. Então, a culpa contínua, cada vez mais pérfida, que os homens cometem ao incitamento do meu inimigo e do seu, atam minha misericórdia, minha graça, meu perdão. Aqui estão os que são minhas mãos amarradas. E quem são aqueles que as amarram com a corda do mal? Satanás e seus filhos. E minhas mãos, em vez disso, gostariam de estar livres para perdoar, curar, confortar e abençoar. Nós ajudamos muito Jesus aqui na nossa comunidade, porque a gente acaba com a culpa. A gente destrói a vontade humana aqui, né? Ó, você que me ama, desamarre minhas mãos atadas com o seu amor. Repara, ó meus amados, meus queridos amigos e filhos, o ultraje causado nas mãos do teu Deus, Pai Redentor. O amor é uma chama que consome as correntes e queima os fios, dando liberdade às minhas mãos amarradas. Tem piedade, tu que me amas, da minha dor, e tende piedade dos teus irmãos leprosos, que só as minhas mãos podem curar. Meu olhar está cheio de dor por todos os ultrajes que me foram infligidos no sacramento e na minha lei. Lei pisoteada, sacramento profanado. Você leu? Você já leu? Já ouviu? Você percebeu? O altar do sacramento está sempre ferido. Jesus fala muito isso no livro do céu. É o que mais ele trata no livro do céu sobre essas coisas aqui. Você leu? Você já ouviu? Você já percebeu? O altar do sacramento está sempre ferido. Você não vê o sinal de Satanás nisso? Pense assim para sua alegria. Onde entre as ruínas o cibório que me contém pode ser encontrado intacto e recolhido com as devidas honras, é porque um coração, muitos corações longe daquele lugar batido, mas que me adoram na Eucaristia, se desviaram, pois com sua oração, o golpe conduzido por Satanás. Essas hóstias que salvais almas humildes e amorosas que rezam pelo meu sacramento, infundem em vós os mesmos frutos de uma comunhão de amor. O cansaço está no meu rosto porque vejo cada vez mais até que ponto morri em vão por tanta humanidade. Porque percebo mais e mais do que qualquer coisa, sem palavras, sem milagres, sem punições, sem agradecimento, serve para te fazer pensar que eu sou Deus e que só em Deus há bem e paz. Quando alguém está cansado e aflito, aqueles que o amam lhe dão carinho para confortá-lo, descanso para acalmá-lo. Isso é o que peço a vocês e peço àqueles que me amam. Então, uma das coisas que atrapalha bastante e atrapalha muito Jesus, que deixa ele com as mãos atadas, é ficar falando de pecado mortal, falando de condenação, de inferno, sabe? Isso prejudica demais Jesus, demais. Os padres têm que parar com isso, eles têm que falar da misericórdia de Deus. Daí Jesus ele tem como curar as almas, né? Eles têm que ler o livro da Santa Faustina, né? Ouvi bastante que Jesus fala na Santa Faustina. É o livro mais importante da misericórdia, é o livro da Santa Faustina para os padres, né? Estou banido das igrejas e dos corações. Quando ele era um peregrino na terra, o Filho do Homem não tinha uma pedra própria sobre a qual repousar a cabeça. Mas agora que os corações dos homens são feitos de pedra, tem um lugar para reclinar minha cabeça? Agora tem nós, Jesus, os filhos da divina vontade, tá? Apenas algum coração raro e fiel. Os outros são hostis ao meu amigo e redentor, ao seu amigo e redentor. Portanto, abra seu coração para mim. Está escancarado, Jesus. Você que me ama, dá asilo ao teu Deus que chora de dor pela humanidade culpada. Conforta aquele que se entrega em sacrifício eterno. Nós somos totalmente reparadores porque nós acreditamos, nós morremos para a nossa vontade humana e para a culpa, toda a culpa, né? Então Jesus, através de nós, pode salvar muitas pessoas, né?
Eu, Jesus, virei com todas as minhas graças e farei o coração fiel, o pequeno paraíso. O coração de um fiel, né? Um pequeno paraíso. É o que eu falei ontem pra gente fazer para Jesus, né? Na nossa aula de ontem, né? Jesus ainda diz: entre as riquezas a serem entregues para me seguirem e que listei para vocês, ainda há outra. Aquele que está mais intimamente ligado ao Espírito e que arrancá-lo sente mais dor do que arrancar a carne. Também está incluído na vontade humana, os afetos. Essa riqueza é tão viva, e essa é a mais difícil realmente. E ao invés, pelo meu amor, você tem que saber como entregar elas para mim. Eu não condeno as afeições. Além disso, eu as abençoo e santifico com a lei os sacramentos. Mas você está na terra para conquistar o céu. Essa é sua verdadeira morada. O que criei para você aqui embaixo deve ser visto pelas lentes lá do céu. O quanto eu doei a você deve ser recebido com gratidão, mas devolvido prontamente quando eu solicitar. Então, uma pessoa, por exemplo, tem que ser devolvido para Deus quando Ele quiser. Você não pode ficar apegado a ninguém, né? Eu não destruo sua riqueza emocional. Eu o removo da terra para transplantá-lo para o céu. Sua avó, para sua tia, sua mãe, seu pai, seu filho, qualquer pessoa que ele levar, né? Ele está transportando para o céu. Lá é a convivência sagrada da família. As amizades puras, todas aquelas formas de afeto honesto e abençoado que eu, filho de Deus feito homem, desejei até para mim. E sei o quanto são queridas. São queridas, serão reconstruídas ali. Mas se eles são queridos, tão queridos, eles não são mais queridos do que Deus e a vida eterna. Se você acha que são pessoas queridas, mas não são, mas não devem ser mais queridas do que Deus e a vida eterna. Mas aqueles que diante de uma afeição quebrada, através da morte, não sabem pronunciar a mais bela palavra de filiação em Deus, mas se revoltam e se rebelam contra, a morte desta pessoa, eles não pensam que se eu dou essa dor é certamente para evitar uma dor maior e para também proporcionar um mérito maior. Tudo tem um para quê, Jesus faz. Você também não soube dizer, faça como quiser, faça a sua vontade, fiat voluntas tua, faça, Senhor. Anos se passaram antes que você me dissesse, obrigado, Pai, por essa dor. Mas você acha que o seu Jesus teria dado a você se não tivesse sido bom para dar isso a você? Agora você pensa, entende, mas quanto você resistiu a fazer isso? Liguei para você, tentei fazer você entender o porquê, mas você não ouviu o seu Deus. Foi a hora das trevas para a mente, para a alma. Não me pergunte por que você permitiu isso. Se eu permiti, não foi sem motivo. Então Jesus falou, se ele permitiu, não foi sem motivo. Falo com você sobre isso nesta noite em que você mais sofre. Estou com você justamente porque você sofre. Eu vim te fazer companhia, mas lembre-se de que eu não tive nenhum na hora da minha tentação. Da minha, da agonia, Jesus não tinha ninguém com ele. Ele não tinha ninguém. Eu devo ter superado isso sozinho. Por outro lado, você sempre me teve por perto, mesmo quando não me via, porque o espírito do mal o incomodava a ponto de impedi-lo de me ver e ouvir o seu Jesus. Agora, se eu te dissesse que a adesão de um filho à morte de um pai encurta o purgatório para si mesmo, olha. Se você aceitar a morte do seu pai, encurta para o pai o purgatório. Então meu pai está no céu faz tempo. E também para si mesmo, também encurta para você também aceitar que seu pai morreu. Nossa, que bom. Que o perdão de um filho pela culpa, mais ou menos real, de um pai é um alívio para essa alma. Você acreditaria? Mas você não se deu paz e desperdiçou o bem que fez. Ela deve ter sofrido muito na perda do pai dela, Renunciar à riqueza do afeto, seguir minha vontade sem anseios humanos, é a perfeição da renúncia recomendada ao jovem do Evangelho. Lembre-se disso pelo resto de sua vida. Um pai como eu nunca dá nada de prejudicial aos filhos. Embora a aparência seja de uma pedra para quem pede um beijo, essa pedra é ouro puro e eterno. Cabe à alma reconhecê-lo e mantê-lo tal, pronunciando a palavra que me atraiu do céu ao seio de Maria e me colocou na cruz para redimir o mundo. Fiat. Jesus falando Fiat. Olha que bonito. Lindo, lindo, lindo.
Então, tá vendo, gente? Ela tá chorando até hoje pela morte do pai dela, a Valtorta. A Valtorta sofreu demais com a morte do pai dela. Realmente, foi difícil pra ela. Amém, Fiat.